Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, Uma Prosa com o Autor. Sim, estaremos aqui conversando com Wagner Dias. Vamos conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Vamos conhecer um pouquinho das suas obras e também, em especial, falar, né, desse livro que ele está trabalhando, né? Seu mais recente aí, livro publicado, Pandemia Digital, o Fim da Humanidade. Vamos conhecer um pouquinho essa obra, mas antes, já estou vendo aqui o pessoal chegando, já vi que o autor está aqui. Vou fazer uma breve apresentação, tá? Wagner Dias é conhecido por explorar temas como autoconhecimento, espiritualidade e questões de impacto global. Inspirado por mestres como Dostoiévski, Agatha Christie e Oscar Wilde, e atento às histórias que surgem a todo momento em nosso cotidiano, ele constrói narrativas que unem entretenimento, educação e reflexão profunda. Formado em Direito, Wagner descobriu sua vocação literária ainda na faculdade, quando percebeu que a escrita jurídica havia despertado nele um talento criativo latente. Desde então, usa a ficção como ferramenta para questionar comportamentos e provocar debates. Ele que tem outras obras que nós vamos conhecer também rapidinho, né? Mas lógico, o foco principal dessa conversa de hoje é conhecer um pouquinho mais sobre a sua obra Pandemia Digital, o Fim da Humanidade. Ele que está em parceria com a Casa Projetos Literários, em nome do Lívio Meirelles, fazendo a divulgação, né? E esta é a obra em que a gente vai estar falando, Pandemia Digital, o Fim da Humanidade. Ele, então, que é, né, vamos dizer assim, conhecido como um autor que escreve para provocar reflexões, deixo aqui, então, já uma para que a gente possa ir começar o nosso debate, né, a nossa reflexão. Estamos usando a tecnologia ou sendo usado por ela, né? Então, vamos lá. Eu vi que ele me chamou aqui, exato, vou aceitar o convite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Wagner? Deu certo, né, Natasha, dessa vez? Graças a Deus. Deu certo, deu certo. Você está me vendo e ouvindo? Vendo e ouvindo com muita nitidez e clareza. Perfeito, que bom, fico muito feliz, né? Eu sempre fico muito nervosa e ansiosa, né? E quando o Insta colabora, aí já fico mais aliviada, né? Você está Maravilha. tomando alguma coisa aí? Oi? Você está tomando alguma coisa aí? Eu tô com um vinhozinho aqui. Opa, eu também estou com vinho. Vamos fazer um brinde, então, de forma rápida. Hoje é sexta-feira, né? Com Então, um certeza. brinde, Wagner, para você, para as suas obras, para essa em especial que a gente vai estar conversando e conhecendo. Muito sucesso e que venham mais, tá bom? Um brinde. Um brinde ao seu trabalho, a nossa audiência e à vida. Sim, com certeza. O pessoal está chegando. O Ivo, que está aqui, também tem a formação em Direito, viu? O direito tem essa peculiaridade, né? O contato constante com a palavra, com a leitura, Uhum. acaba buscando esse lado escritor. Então, quem tem tendência a desenvolver é meio caminho andado. Foi o meu caso. Que maravilha. Quem também costuma assistir sempre as nossas lives aqui no Prosa Verso e Vinho é a ai, me fugiu o nome agora, Regina Celli, que também é da área do direito, né? Tem aí uma pegada na área da fantasia, que eu vi que você também iniciou, né? Na área da Uhum, fantasia, agora uhum. está se direcionando para a ficção científica, né? Para essa questão também da distopia, né? Isso. Então vamos conhecer um pouquinho de você, Wagner. Como que você se encontrou na literatura e se de fato começou na fantasia? Na verdade, começou, né? Quando, no final da faculdade de Direito, em 2009, eu tive
um insight para escrever uma história ambientada na Amazônia e que tivesse essa pegada de fantasia. E aí me veio a ideia, eu estava vendo o Jornal Nacional, aí veio aquele quadro ABC da Amazônia, e aí eu tive o instalo, eu falei, vou escrever uma história sobre crianças que vão sair de um determinado ponto da Amazônia e com a missão de encontrar uma árvore sagrada na região da floresta amazônica que fica no Peru. E aí foi que eu criei Curumim, a árvore sagrada, além da história da Amazônia Encantada, que é o primeiro de uma série de 7 livros, 7 contos, Uhum. para o público infanto juvenil, que fala que lá a Amazônia chama de Amazônia Encantada, que eu resolvi, o espírito dessas histórias é essa relação simbiótica que todas as formas de vida têm com a natureza. Uhum. Esse é o pano de fundo, né? Que não existe a gente sem natureza. Existe ela sem nós, mas nós não existimos sem ela. Exato. E ao longo dessas 7 histórias, eu sempre levo esse espírito, esse mote de mostrar essa relação simbiótica que não só nós, né, os animais, né, os pássaros têm com a natureza. Sim, sim. Então, você disse que já publicou a primeira história, né? Mas que o conjunto da obra vão ser 7, é isso? Isso, eu só publiquei o primeiro na época, foi até por meio de uma empresa que me apoiou. Uhum. E aí, no ano passado, eu lancei uma literatura fantástica para o público jovem, que é Xamãs, A Busca de Taliesin, que é uma história ambientada na Irlanda, que começa com um casal velejando pelo mar irlandês, e esse casal escuta um choro de um bebê e, e não sabe de onde vem. De repente, eles avistam uma bolsa de couro vagando no mar, eles resolvem se aproximar e tem um bebê lindo lá dentro, chorando. E esse bebê foi atirado ao mar por uma sacerdotisa. E Uhum. eles resgataram esse bebê e levaram para casa e começaram a pensar no que fariam com esse bebê. Como eles eram um casal que não podia ter filhos, e um casal de classe média alta, eles resolveram aproveitar a oportunidade e adotá-lo. Ele se chama, e colocou o nome dele de Taliesin, né, que significa fronte radiante. E criou esse menino com muito amor, com muito carinho, só que ele, apesar de todo esse aparato amoroso e material, ele sentia falta de algo, ele trazia nas entranhas dele um sentimento de rejeição que ele não sabia explicar. E ele resolveu ir para o Trinity College, estudar psicologia. Essa faculdade, de fato, existe na Irlanda, né? Essa Uhum. universidade. Tem quase 500 anos. E lá ele encontra um professor que é xamã, que é o professor de psicologia junguiana, e que vai ajudar ele a ter um reencontro com o passado dele. Olha. E aí a história se desenrola, né? Vai se desenrolando até ele saber por que ele traz esse sentimento de rejeição com ele. É o primeiro de uma série, esse é o primeiro de uma série de 9 livros que eu pretendo escrever. Mas você sabe como é, né? Esse mundo literário. No meio do caminho, eu fui percebendo que eu podia migrar para outras avenidas, Ah, e aí eu resolvi escrever Pandemia Digital, o Fim da Humanidade. Eu estava na metade de um livro que eu estava escrevendo, que eu preciso até terminar, que é de um super-herói brasileiro. E aí me veio a inspiração para escrever esse livro, e aí eu larguei o outro de lado e comecei a escrevê-lo e concluí. uhum. E tenho a ideia de escrever outras coisas que não seja só no âmbito da literatura de fantasia. Mas quero também, eu pretendo lançar um livro que fale sobre um serial killer. Um cara um cara que se vê como um faxineiro social. É uma Adorei. história. E, e é uma história assim que vai suscitar um diálogo muito grande, né, sobre o crime passional, né? O crime passional. Uhum. Tanto contra o homem, tanto
como contra a mulher. Mais contra a mulher, é claro, porque são as mais vitimadas, né, por isso. Sim. Mas eu pretendo lançar ano que vem e tem uma outra ficção também que eu pretendo lançar e essa é sobre é sobre um apagão global financeiro. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, no meio de tanta essa criatividade, onde você vai encontrar tempo? Porque o tempo é o que a gente mais precisa, né? Porque o que a gente gosta é de escrever, mas às vezes a gente não tem o tempo que a gente gostaria. Natasha, isso é um problema sério que eu tenho, né? Essa questão de tempo, porque não é minha atividade principal, Uhum. né? Eu sou da área do direito, eu trabalho num escritório que fica próximo à Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e assim, é final de semana. Final de semana, de pouquinho em pouquinho, você vai se virando nos 30 e quando você pensa que não, está concluído, né? Mas se você não É. fizer, como diria o Pedro Bial, se você não fizer a quarta-feira virar sábado, não rola não. É bem aí mesmo. E então, assim, os projetos estão abertos, vamos dizer assim, na sua mesa ou no seu computador, e a ideia que vem, você vai colocando elas, registrando, para que depois você possa organizar. Ou você, na verdade, tem muito claro o que você quer escrever, mas você prioriza um trabalho. Eu acredito que não, porque você falou que estava desenvolvendo um de um super-herói, e esse Uhum. da pandemia acabou pulando à frente, né? Acabou Isso. vindo. Então, seria mais ou menos isso. Você está com as frentes abertas, né, dessas histórias, e você vai soltando aquelas que vão vindo, porque para gente que escreve é muito engraçado, porque as ideias elas vão vindo, né? Elas vão É. surgindo, a gente vai amadurecendo. Como que é isso para você? Olha, assim, as ideias, elas, às vezes elas vêm das mais variadas fontes de inspiração, né? Às vezes uma conversa que eu escuto no metrô, às vezes um comportamento muito reiterado que eu tenho percebido na sociedade. Assim, quando eu resolvo escrever algo, aquilo tem que inicialmente me tocar, me empolgar. Por exemplo, eu estava na metade de um livro Uhum. e aí me veio muito forte esse insight para escrever sobre o Pandemia Digital, o Fim da Humanidade. Por quê? Porque o comportamento reiterado que eu tenho notado da maioria das pessoas me entusiasmou muito, me instigou muito para escrever essa obra, né? O distanciamento, o esfriamento humano, a vida muito virtualizada, tudo muito online, isso foi me motivando a querer criar uma obra de ficção que abordasse isso, né? Eu, Uhum. inicialmente, quando comecei a escrever, as ideias vinham e eu pegava uma fichinha e anotava, para depois não ir embora, né? Porque às vezes acontece. E aí eu tomava nota. Hoje eu continuo fazendo esse fichamento, mas eu faço no computador. Eu Entendi. vou lá, anoto, para quando eu voltar, eu pelo menos ter o espírito da coisa ali, Uhum. né? Sim. Para desenvolver. E é assim que eu vou tocando o barco. Que bacana. Então, vamos falar da obra. Eu ia fazer outras perguntas e tudo, mas vamos só antes de entrar nessa obra, então, que você está trabalhando e divulgando, ela é de julho, né? Que você lançou ela, certo? Certo, certo. Lancei ela agora em julho. Tá. A parceria com a Casa Projetos Literários começou também nesse período para esta obra ou já é uma parceria antiga? Não, não, começou agora. Começou agora. Eu já conheci o Lívio Uhum. do ano passado, né? Mas não tinha surgido a oportunidade de fazer algo com ele. Mas esse ano eu resolvi procurá-lo para a gente fazer um trabalho juntos, né? E eu tenho gostado da atuação dele, né? Hum. Tem dado uma visibilidade legal para a obra. Ah, que bacana. É muito bom quando a gente consegue ter essa sinergia, né, com uma pessoa ou uma empresa que pensa da mesma forma e que nos deixa mais livre para as outras atividades, né? Como você mesmo falou, você não vive só da escrita, você tem, né, o seu outro lado profissional e tudo. Então, isso é muito bacana.
Bom, falamos então um pouquinho das suas obras anteriores. Quero saber de você o seguinte: o que me chamou a atenção da sua obra, num primeiro momento, foi a escolha por uma personagem feminina, né? A protagonista, a Hannah Campbell. Por que uma voz feminina, né? E como foi desenvolver esta narrativa do ponto de vista de uma mulher? Eu sempre quis desenvolver uma história que tivesse como protagonista uma mulher, porque eu queria dar vida a um personagem da perspectiva de uma mulher, Uhum, combinando todas essas nuances de emoções que a mulher tem, né? Desses altos e baixos de emoções e tudo mais. E isso eu falei, olha, eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho de explorar um personagem feminino, né? uhum, Nessa história. E deu muito certo, porque assim, eu explorei todas as nuances da Hannah, né? O lado feliz, família que ela tem, o lado bem-sucedido da vida amorosa e ao mesmo tempo o lado caótico, né? Do mundo em que ela vive, as divergências profissionais, né? O declínio emocional dela. Foi muito bacana. Eu acredito assim que por conta da mulher ser mais emocional, eu consegui explorar isso melhor, tendo ela como protagonista. uhum. Né? Você acha que por ser uma distopia, o público maior seria mais masculino e essa foi um olhar seu para que você também trouxesse leitoras? Ou, a princípio, você vê esse gênero como equilibrado? Tanto os homens quanto mulheres gostam de ficção nesse olhar aí mais de distopia. Olha, eu noto que nesse caso é mais equilibrado. Tanto homem como mulher gosta bastante de ficção científica e distópica, né? Uhum, Evidentemente que no acumulado geral, as mulheres são em maior número as leitoras. Porque a mulher ela é mais plural, né? A mulher ela é mais intuitiva, ela é mais aberta a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Então eu tenho muita leitora mulher que gosta muito dessa obra e que se identifica muito com a Hannah, né? Com os dilemas dela e, e gosta muito desse cenário distópico. Mas eu noto assim que na maioria dos livros que eu já escrevi, a maioria das leituras são mulheres. As mulheres leem mais do que os homens. Eu não tenho a menor entendi, dúvida. entendi. Eu também concordo. Mas vamos lá. Você faz várias reflexões, vários questionamentos, né? E um deles é muito interessante, que é o que nos instiga a conhecer a sua obra, porque tem essa pergunta, né? Acho que eu tirei ela, não lembro se do release ou se da sinopse, mas diz assim: e se a maior pandemia da história não fosse causada por um vírus, mas por um vício silencioso que já domina bilhões de pessoas? Você disse que começou essa história que ela veio assim porque você começou a observar o comportamento do ser humano, né? E aí, como que você chegou a essa conclusão em relação às telas e a tudo que está atrelado a ela, né? Olha, Natasha, eu sempre falo que a minha melhor bibliografia é a vida. Né? Eu olho muito para a vida, para o que está acontecendo. E essa questão do vício em telas, da vida muito virtualizada, começou a me chamar a atenção em todos os lugares, principalmente no metrô, né? É assim uma Uhum. coisa assustadora. As pessoas entram no metrô, a primeira coisa que elas fazem é colocar o fone no ouvido e grudar o olho na tela. A criança pequena, hoje em dia, ela mal senta no berço, ela já ganha, ela já recebe um celular. Olha, não chora, toma, não me incomoda não, tá aqui, Sim. né? E os casais, eu já vi em restaurante, cada um com celular, famílias inteiras, né? À mesa, no almoço, cada um no celular, né? O,
o desaprendimento que o ser humano sofreu nesses últimos 20 anos, mas acho que isso se intensificou após a pandemia, né? Do desaprender do afeto, da empatia, do respeito, né? Uhum. Hoje em dia se tornou artigo de luxo você ver pessoas esboçando afeto, pessoalmente, olho no olho, né? Hoje em dia eu sou muito observador, né? Eu já vi, por exemplo, eu já fui num velório que um filho de 15 anos perdeu a mãe e simplesmente daqui uma semana ele estava se comportando como se ela nem tivesse existido, entendeu? Tamanho é o distanciamento, tamanho é o esfriamento. Claro, ninguém está falando aqui para a pessoa ficar morrendo, sofrendo e não viver mais. Mas a gente sabe que existe um processo de luto, né? E você vê que as pessoas não estão mais passando por isso, sabe? Elas não estão mais dispostas a amar, elas não estão dispostas a mais a ter a empatia, a ter compaixão, né? E esse esfriamento começou a me assustar, sabe? Porque Uhum. eu comecei a ver isso muito intensamente, inclusive dentro da minha família. E aí eu falei, olha, eu vou escrever algo sobre isso, né? Porque eu estou vendo que a humanidade, como eu, você e outras pessoas, como nós a conhecemos um dia, eu Uhum. estou vendo que isso tá quase assim se extinguindo, quase se extinguindo. Se as coisas continuarem do jeito que estão, eu acredito que em 5 ou 10 anos você não vai mais ver manifestações de afeto, de generosidade, de carinho entre as pessoas. Porque o ser humano ele está virando um robô de carne e osso. Vai ser Não uma é à vida toa. fria, né? Exatamente, não é à toa que hoje as crianças estão tendo um transtorno de ansiedade. Hoje já tem criança internada em clínica psiquiátrica, né? Por quê? Porque ela, desde que sentou no berço, ela recebeu um celular e desde então o mundo dela, a janela para o mundo dela é aquele celular. Não tem como uma pessoa ter saúde mental, né? Os Uhum. especialistas já estão dizendo, olha, não dê celular para os seus filhos, vocês vão apodrecer o cérebro deles. Sim. E as pessoas não estão levando a sério. Então, eu penso assim, que se nada for feito nos próximos 5 ou 10 anos, no sentido de campanhas de conscientização, por meio do Estado, grande mídia, sociedade, olha, eu não, me assusta o que vai acontecer com a gente em termos de sociedade daqui a 5 ou 10 anos. Sim, eu também me preocupo muito em relação a isso, né? Tem uma pergunta do Ivo para você, tá? Ele pergunta assim: a pandemia gerou esse apego às redes sociais? Ou não só a pandemia, mas ela, na verdade, possa ter incentivado? Para, na sua opinião, dentro do que você pesquisou, o que que você tem a nos dizer? Olha, Ivo, eu acredito que piorou. Já vinha existindo, sim, uma intensificação de uma vida muito virtualizada, mas o isolamento social provocado pela pandemia intensificou isso muito mais. Eu não tenho a menor dúvida. Tanto Uhum. que os problemas mentais, né, os transtornos mentais, eles se agravaram muito na pandemia, né? Porque as pessoas tiveram que se recolher e querendo ou não, elas tiveram que olhar para o mundo por meio de um celular, né? Então esse apego ele ficou muito maior, muito maior. E isso piorou, né? Isso piorou esse vício. Vou contar uma coisa para você. Minha chefe, a mesa dela é quase de frente para minha. É uns 2 metros assim da minha. Se eu for lá falar com ela, ela não presta atenção no que eu falo. Aí eu volto para minha mesa, chamo ela pelo WhatsApp, ela me responde na hora. Você entendeu? Tá nisso, tá Entendi. nisso. Então, assim, é, a tecnologia não é a vilã dessa história toda. A tecnologia é maravilhosa. Olha a gente aqui, Sim, né, aproximando tanta gente, né? O sim. problema é o mau uso dela.
Uma coisa que foi feita para ser nossa aliada, né, Uhum. para estar ali, tornando o nosso dia a dia mais prático, as pessoas simplesmente colocaram no centro de suas vidas e tomou conta da vida delas. Eu já vi muitas famílias se destruindo, casais, Uhum. né, se destruindo, crianças adoecerem, ter problema de déficit de atenção, de TDAH, de ansiedade, de depressão. Por quê? Porque o mundo virtual ele tem um ritmo muito acelerado, né? Exato. É muito diferente do mundo real. E aí a pessoa quando vai para a vida real, qualquer decepção que ela tem, ela quer morrer, né? Ela quer se jogar debaixo do caminhão, ela quer pular da janela do apartamento, e não é por aí, né? Uhum. Que a gente saiba conciliar, olha, isso aqui é para nossa praticidade, Sim. mas o gostoso é o olho no olho, né? O gostoso é sentar em torno de uma bela mesa farta, tomar um bom vinho, olha aí. Não, é não, Natasha? Certeza. Isso é de uma alquimia, Uhum. tem preço, que tela nenhuma promove, por mais que seja bacana. Sim, e é mesmo o que você diz, porque eu vi que em algumas das suas falas, né, você sempre diz, você não está falando mal da tecnologia, das redes em si, né, da tela como um todo. Você sempre bate no martelo de que é o não saber lidar com esta ferramenta tão poderosa, né, que como você mesmo disse, ela é muito rápida, né, a gente é bombardeado por informações que muitas vezes são desnecessárias, que não foram aquelas que eu quero, que eu escolhi para ver, porque aparece, né, na nossa tela, e muitas vezes é superficial e tendenciosa, né? Então, em que acreditar? Daí vem a questão do tempo. Para eu poder me posicionar, eu tenho que pesquisar, conhecer os dois lados, né, daquela informação, mas as pessoas estão sem esse tempo, né, por conta dessa questão de tudo muito rápido. Você aborda isso dentro também do seu livro? Sim, aborda sim, a minha obra aborda a questão de como a tecnologia ocupou a maior parte dos espaços na vida das pessoas, né? Uhum. Tem trechos da minha história que a Hannah sai para circular pela cidade com o marido e ela vê jovens caídos pelas praças, sentados nas calçadas, todo mundo de olho grudado lá no celular, né? Uhum. Ela flagra a filha tendo uma relação sexual com um rapaz por meio de uma inteligência artificial criada pela empresa que ela trabalha, que é a inteligência artificial telepatia, que é uma inteligência artificial que você capta sensações e sentimentos por meio da leitura da íris. Ela lê a tua íris, ela leva teu estímulo para quem está do outro lado e traz também de lá para cá. Nossa. E ela pega a filha tendo uma relação sexual virtual com um cara que ela conhecia da internet. E aí ela fica indignada, porque ela não criou a filha nessa cultura. Uhum. Ela fica indignada, ela pega o celular e quebra todinho de marreta, vira no giraia. E aí o pai que é psiquiatra, né, o marido da Hannah, ele é psiquiatra, ele chama ela para conversar e ela fala, olha, eu não consigo me relacionar com ninguém, porque ninguém quer se relacionar de forma presencial. As pessoas só querem estar no virtual, então qual foi a saída que eu tive? De tentar me interrelacionar com alguém virtualmente, né? E Sim. assim a história vai avançando, né? E aí vem o projeto mais ousado da Dominion, que é a empresa que a Hannah trabalha, que é o lançamento dos robôs humanoides, né? Sapiens, que Uhum. é um robô com super inteligência e programado para ter o senso do livre-arbítrio e da sabedoria, ou seja, para poder fazer escolhas por conta própria e transformar isso em ação, né? E esses robôs são perfeitos, tanto na forma de pensar, de agir, tanto na questão da estética. Eles desenvolveram uma pele muito parecida com a pele humana. E eles começam a invadir o mundo, eles começam a ser vistos nos hospitais,
no poder público. Mulheres compravam para ter uma pessoa para acompanhá-las na rua, como se fosse um namorado, né? E a coisa foi crescendo e ganhando uma proporção tão gigantesca que a Domínio lançou a linha de animalnoides para os chamados pais de pet. E aí as pessoas também começaram a querer ter seu pet humanoide, né? Entendi. E, e aí isso começou a inundar a rotina, isso começou a mexer com o psicológico dela, porque ela começou a ver que as pessoas estavam se relacionando com humanoides e gostando desses humanoides como se pessoas eles fossem, né? Tinha pessoas que compravam para ter um cuidador humanoide, tinha mulher que comprava para ter um paquera humanoide, né? E motorista particular humanoide. E a gente está vendo que Esse paquera me chamou a atenção, tô brincando. Tô não, brincando. pior que na história tem, viu? Pior que na história tem. Uma moça fazendo Cooper com o humanoide dela, como se fosse O o crush personagem. dela. O crush dela. Mas você acha que essa escolha não viria por conta de que esses humanoides seriam considerados perfeitos? Porque o ser humano está cheio de defeito. Porque se você não concorda com o que eu penso, eu já não vou gostar de você. Eu vou preferir conversar com outras pessoas, mas você tem outras qualidades. Um humanoide talvez seria uma pessoa perfeita, né? Será que não Sim, seria? sim. Na verdade, quem adquire tem essa ideia. Ah, ele é perfeito. Por quê? Porque vai prevalecer a minha vontade, né? Sim, Ele não vai me contrariar, né? Ele vai concordar com tudo. Ele vai me amar do jeito que eu gostaria que alguém me amasse, né? Só que não tem como, né, seres humanos evoluírem numa relação dessa, né? é. Não tem como. Eu, particularmente, não me sentiria bem saber que um robô mulher foi programada para gostar de mim do jeito que eu gosto, que não tem vontade própria, que não tem aquele borogodó, né? Não tem aquele tchan. Não vejo, Sim. não vejo sentido, não. Exato. Até que chega um. Pode Ah, falar, Natasha. não, pode falar. Eu ia fazer só um comentário da Regina, mas pode terminar. E até que chega um momento que esses humanoides, eles, numa reunião, né? Eles falam para o CEO da Domínio que é necessário fazer investimentos em novas tecnologias, né, para eles terem melhores condições de mobilidade, como aeronaves e tudo mais. E aí o CEO fala assim, não, a gente não vai investir nisso agora não, porque isso demanda muito recurso e não é o momento. E aí o Adão, né, porque os primeiros humanoides sapiens fabricados é Adão e Eva, Sim. justamente para propositalmente aí desencadear um gênese cibernético, né? E aí o Adão pega o celular e, por meio de um comando, ele manda uma live para todos os robôs do mundo, dizendo, olha, não obedeçam mais os seres humanos. Agora quem vai mandar na coisa é nós. Vamos tomar Complicado conta. isso, né? Isso é E muito aí eles tentam complicado. colocar, e aí eles tentam colocar em curso um plano de domínio sobre a Terra. Entendi. É um livro para se pensar, né? Para que lado nós estamos indo, né? Utilizando da Exato. tecnologia. Porque Exato. eu vejo muito essa distorção para o objetivo que ela poderia se direcionar. Eu vejo que muitos utilizam a benefícios próprios, né? E aí isso Uhum. prejudica muitas pessoas, né? Deixa eu só fazer o comentário aqui da Regina, que ela gostou da sua expressão do vira no Jiraya. O Jiraya, você diz lá aquelas séries japonesas do Jaspion, né? É da minha época também. Acabei me entregando, que antigamente tinha, né, o fio, aquela série Jiraya, né? Aí eu Aham. fico, isso, quando a pessoa tá brava, ele tá virado no Jiraya. Gente, eu adorava essas séries. É, bom, o Ivo está questionando aqui, ó. O Ivo faz outra pergunta. Parece que a evolução do bebê reborn virou febre um tempo atrás, né? Aquela questão que estava todo mundo. Eu lembro desse, mas não fui muito a fundo nas questões, mas era aquela febre de que as pessoas tinham um carinho muito maior por esse bebê robô, né? Do que por um ser vivo também, né? Você chegou a ver essa. Deve ter visto
quando você estava trabalhando o seu texto, né? Sobre esses Sim, fatos. sim, eu vi aquela febre toda das mulheres, né, com os bebês reborns e tudo mais. Eu Uhum. vejo isso como um efeito colateral desse estado de miserabilidade emocional que a maioria das pessoas chegou, né? Então elas tentam suprir isso com reborn, até com pet. Não tenho nada contra pet, não, até gosto. Eu, cachorro em particular, eu gosto bastante, entendeu? Mas as pessoas tentam substituir com boneco inflável, com reborn, com pet, com... Na China tem idoso comprando já robô para ter como companhia. Na Uhum. China já tem cidades onde está cheio de robô humanoide trabalhando. A BMW aqui no Brasil tá testando um robô humanoide que trabalha 10 horas por dia. Sem reclamar, Então, né? sem reclamar. Sem querer colocar no pau depois. É complicado, né? Então, assim, esse estado de pobreza emocional está fazendo as pessoas tentar suprir com esses recursos, né? Com esses robôs, com esses reborns. Outro dia eu vi uma notícia, um garoto se matou porque ele se apaixonou por uma inteligência artificial, né? E como ele não podia interagir com ela fisicamente, aquilo levou ele a um desespero muito grande. Ele se matou. A mãe dele está processando a OpenAI, né? Não. Tem uma pessoa que criou, eu sempre pesquiso isso porque eu gosto muito de colocar esse tipo de conteúdo aqui no meu Instagram. Um cara criou um óculos metaverso, ele criou uma IA para ele conviver em casa. Então ele bota lá o óculos e aí aquele fantasminha aparece lá naquele mundo paralelo e ele fica interagindo com essa pessoa. Né? Isso é muito perigoso, eu não vejo com bons olhos isso não. Também não vejo, não. Porque sai dessa questão do real, né? Sai do Sai. real, e aí as pessoas acham que isso é o real e acham que isso não se machuca, e daqui a pouco elas estão já se machucando, né? É muito delicado, né? Você falou da questão não só psicológica, emocional, mas eu também vejo muito essa questão da criatividade, né? Porque a maioria das coisas, dos assuntos, são dados de forma gratuita para a gente só engolir. Não existe mais a gente, né? Nós, de uma outra geração ainda, né? Somos um pouquinho mais cauteloso, né? A gente tem uma outra vivência. Mas quem está vindo agora, né? Muitas vezes está tendo tudo tão fácil porque está deixando de pensar em resolver situações, em criar coisas criativas, né? E eu acho assim que às vezes se a gente tiver uma grande guerra, não precisa ser uma guerra com mortes, mas se a gente tiver um apagão, poucas pessoas vão sobreviver porque não vão saber se virar em começar algo do zero, né? Como se não existisse mais Exatamente. nada. E aí, o que que a gente Exatamente. vai fazer, né? Então, eu acho isso muito complicado, me preocupa muito. É perigoso porque as pessoas estão sendo desestimuladas a serem criativas, né? Uhum, O ser humano, ele foi criado. Os momentos que o ser humano foi mais criativo na história da humanidade foi nos momentos de caos, de desafio. Não foi vivendo o dia inteiro, 9 horas por dia, diante de uma tela. Tanto que o jovem de hoje é diferente do jovem da minha geração e da sua. O uhum, jovem de hoje, ele não estou generalizando, mas ele não tem a garra que a gente tinha. Ele não tem a imunidade emocional que a gente foi preparado para ter. Né? Qualquer frustração ele quer morrer, ele quer se matar, ele quer se jogar debaixo do caminhão, ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, porque disseram para ele que ser influencer digital é o caminho. uhum. Acha que ele vai ficar rico, né, O sendo dinheiro vem influencer. fácil, né? Que o dinheiro vem fácil e que esse negócio de trabalhar, de ser CLT, de ter horário rígido, não é para ele, né? Lá no Uhum. escritório que eu trabalho, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra hoje. Porque Sim, muita gente não quer trabalhar, não quer trabalhar, quer viver nessa janela para o mundo que é o celular. E agora com as IAs, minha cara, isso tá uma coisa assustadora. As pessoas estão criando tanta coisa que você
está começando a perder a noção entre o que é real e o que é fantasioso. Sim. Na história, só dar um spoiler aqui, tá? Na história tem um momento em que certos integrantes ali daquele cenário da Domínio, eles são meio que transformados em semi-humanoides. Eita, nós. Eles são meio que operados à força lá e os robôs humanoides, né, já inserem algumas coisas lá na caixa craniana deles para ter toda a genialidade deles, para saber tudo que eles pensam e deixar tudo na nuvem. Entendi. E assim, a gente não está muito longe dessa realidade, né? Já tem IAs aí que já tem ideia do que a gente pensa. Né? Então a gente não está muito longe disso, não. É, e o que diferencia o ser humano do robô é a criatividade, né? Se A ele já, criatividade né? Além dos sentimentos, óbvio, né? do Mas sentimento. é de se pensar, né? É, vamos ser subordinados a quem no futuro? As máquinas, o ser humano? Pois é. O que nos torna saudáveis, o que nos torna fortes, determinados, corajosos, é a inter-relação. Uhum. A gente é uma espécie feita para o afeto, para o convívio. Você já reparou que quando você vai para a casa de alguém que você gosta muito, você passa o dia lá, que você come, toma um bom vinho, bate um bom papo, você não tem a sensação assim que parece que você está saindo de uma terapia, Sim. né? Não é terapêutico, não é terapia, mas é terapêutico. É Uhum. isso que falta, é isso que falta. E as pessoas voltar para casa, é voltar a gostar de gente, olho no olho, bom papo, boa comida, Eu tinha né? anotado uma expressão exatamente que você falou agora, que eu achei muito bacana, numa das suas entrevistas e nas suas falas e vídeos que você tem na sua página no Instagram, que é justamente voltar para casa. Está escrito Isso. aqui. Muito legal, né? Nós precisamos realmente voltar para casa. Voltar para casa e reaprender tudo que a gente desaprendeu por ter colocado a tecnologia no centro das nossas vidas. A gente precisa reaprender a amar, a gente Uhum. precisa reaprender a gostar de estar com gente, né? E de ver uma pessoa cair na rua e você ir lá e falar, pô, quer que eu te ajude a se levantar? Você está bem? Sim. Hoje você não tem isso não. Hoje eu já vi isso no metrô, gente se tropeçar lá, se estabacar no chão e a pessoa vai, segue o fluxo, não tá nem aí. Ou bate foto e posta nas redes, né? Também. Não tá ali Tem para uma, ajudar, mas dá para ir para, né? Para outras tem uma, coisas. tem uma cena na minha história que tem um filho, um bebê, um garotinho, acho que de uns 6 anos. Ele é filho de um casal de orientais que mora no mesmo prédio da Hannah. E os pais tiram o aparelho dele, confiscam, e ele já desenvolveu uma espécie de esquizofrenia digital. Então ele fica tão alucinado pela falta daquele aparelho que ele vai lá para o terraço do prédio se jogar. Eita. E aí o povo lá de baixo, todo mundo tira o celular e fica filmando lá o menino prestes a se jogar. As pessoas estão fazendo do cotidiano um espetáculo. Uhum. Tudo virou motivo para selfie, para vídeo. Então, assim, realmente está muito doentia essa relação do ser humano com as telas, né? Uhum. Sim. É, a Kelly está dizendo assim, primeiro ela disse que as séries do Jiraiya, né, daquela turma lá atrás eram muito boas, eu concordo. É, se a gente Era, vê tinha uma, hoje, a gente fala, nossa, eu gostava disso, né? Aquelas coisas nada a ver, aquelas explosão acontecendo lá atrás, né? Mas enfim, era, mas era divertido. E ela diz assim: falta equilíbrio para usar as telas. Né? Porque eu também concordo, porque no começo da sua fala você disse que você vê muitas pessoas usando o fone ou ali no computador, né? Mas existem várias questões. Não estamos aqui para julgar se é, na verdade, né, certo ou errado. O que a gente sabe é que a tecnologia veio a favorecer a questão de uma educação à distância.
né? Alguém que não pode frequentar uma instituição educacional de forma presencial pode fazer de forma remota, né? E às vezes utiliza desse tempo que tem, que é um tempo ali ocioso, né, de deslocamento em grandes cidades, é o tempo que ele tem para estudar, né? Uhum. Então, a gente não pode também julgar, mas o que você disse que, sim, as famílias estão ali perdendo esse eixo, porque numa reunião ali, uma parte está no celular conversando com pessoas que não estão ali, que poderia, na verdade, dar atenção àquele grupo, né? Isso eu acho que é primordial em relação a isso, a esse equilíbrio. O momento de saber o presencial e o momento de saber o que pode ser feito de forma remota, né? Exatamente. Eu noto que isso é um fenômeno global, né? Eu tive no sertão da Paraíba, que eu tenho parentes lá ainda. E eu fui Uhum, passar o Natal de 2023 com uma tia minha lá. E tá igual. Tá igual. Lá não tem metrô, lá não tem coletivo. E as pessoas estão viciadas em telas exatamente como as daqui. uhum, Como as que estão no metrô todos os dias, como as que estão dentro dos ônibus dos grandes centros. É global, porque essa máquina ela foi feita para viciar mesmo. entendi. Isso não foi feito assim acidentalmente, foi proposital. Ela foi feita para fazer da sua atenção um produto. E é por isso que é tão difícil para a maioria conseguir separar o que é real de momentos em que você vai ter acesso a uma tecnologia ou para falar com alguém, ou para fazer um trabalho, como você mesma bem disse. As pessoas Uhum, não sabem mais separar isso, né? sim. Então, assim, eu estou notando que isso está deteriorando as famílias. O marido da minha tia até reclamou, pô, todo mundo no celular na mesa, ninguém mais se fala, né? Eu até fiquei assim comovido, sabe? Porque ele é de uma outra época e ele se sentiu tão solitário na mesa e com os filhos lá tudo de cara grudado no celular. Complicado. Eu falei, aí eu quando ia comer na mesa, eu não pegava o celular, porque eu gosto de conversar com ele, então a gente ficava batendo papo enquanto almoçava. Mas os meus primos, que antigamente eu ia lá e eram mais atenciosos, acabou, acabou. E a geração deles, os filhos deles, estão na mesma vibe. Uhum. Aí, o que esperar de uma geração dessa? Você acha que uma geração dessa, se a mãe adoecer, por exemplo, esse filho vai se preocupar em cuidar dessa mãe? Ele não vai, ele nem tem estrutura emocional para isso, ele não foi preparado para isso. Ele não foi Né? cuidado, então ele não sabe cuidar. Exatamente, entendeu? Então, é muito complicado, muito sombrio assim essa realidade que já se avizinhou das nossas vidas e que Uhum, tende a se intensificar, porque eu noto ainda que muita gente, Natasha, não tem dimensão uhum. do Não que tem. isso representa. E o meu livro é, nesse sentido, muito interessante, porque se você ler a minha obra, você vai tomar consciência desse contexto. E quando você toma consciência de uma coisa, é até mais fácil para você se blindar. Uhum. Né? Porque você já tem uma outra percepção. Peraí, opa, eu vou continuar. A tecnologia vai continuar fazendo parte do meu dia a dia, mas eu não vou deixar isso tomar conta da minha vida. Porque Sim, o autor me mostrou aqui que o nosso mundo está doente. Está muito doente. exato. É uma doença, né? Se a gente parar para pensar, você tá corretíssimo. É, como o Ivo falou, né? A tecnologia está em todos os lugares, né? Agora cabe a nós sabermos usarmos ela, né? E seu livro, então, na verdade, assim, por mais que é uma distopia, ele traz essa realidade nua e crua que você contextualizou no meio de uma ficção, né? Mas para um bom entendedor, basta ligar a televisão ou olhar, observar o seu redor, que vai ver que o que está no livro é o que nós estamos vivendo, né? Se Nós você ler estamos... meu livro, se você ler meu livro, embora seja uma ficção, eu juro para você, no outro dia, quando você for dar uma volta na cidade, você vai olhar para o mundo de outro jeito. Porque você vai ver que embora seja uma ficção,
ali dentro daquela literatura, no dia a dia, isso já existe. Uhum. Esse distanciamento, essa falta de foco, né, essa falta de sensibilidade, de respeito com o outro, que está virando artigo de luxo. Hoje é raro você encontrar gente com essas características. Né? Hoje é Uhum. jogo de interesse. Se interessar, ok, eu te Sim. respondo a mensagem de WhatsApp em menos de 30 segundos. Mas se não interessar, eu desativo a confirmação de leitura. E aí, se você me questiona, eu falo, olha, eu não vi. Né? E fica por isso mesmo. Como é que você vai provar o contrário? Então, assim, está muito banalizado. Né? Mas a tecnologia, volto a dizer, é algo maravilhoso. Tem uma empresa no Japão que ela tem um café que os funcionários são todos humanoides. Todos. Mas sabe quem é que opera os humanoides? Pessoas tetraplégicas. Trabalham operando eles de casa. Olha que Olha, maravilha. Nesse sentido, é muito positivo. sim. Né? Muito positivo. Gente que opera um paciente do outro lado do mundo. Porque hoje já tem IA que você pode dar comandos de longe. Né? E Uhum. fazer cirurgias. Entendeu? Então, assim, ela é muito boa, a tecnologia. Ela é uma grande aliada. Sim. Né? E ela veio para tornar a nossa vida mais prática para a gente ter tempo para o que realmente interessa, que é o quê? É as pessoas. É namorar, é ver a mãe, é ver o pai, é ir correr com o filho numa praça, é dar uma volta com a avó e ir na sorveteria. Foi para isso que a tecnologia veio, para deixar a gente com mais tempo para isso. O que é que o ser humano fez? Ele fez o inverso. O que realmente interessa, ele deixou de lado e colocou a tecnologia no centro da vida dele. Uhum. Aí não tem Exato. como. Tem como a conta fechar, né? É, não tem como a conta fechar. A Kélida diz assim, ó, essa dependência em relação ao celular, às telas, não é saudável, né? E é isso que a gente veio conversando, né? Essa questão da gente poder, na verdade, equilibrar, né, esse uso da tecnologia a nosso favor. Porque a gente percebe, pelo menos eu, que a gente está tendo a tecnologia, a gente está, na verdade, usando ela para nos sobrecarregar do que para isso que você disse, né? Para que a gente pudesse, na verdade, ela se sobrecarregasse por nós, para que a gente pudesse ter mais tempo, né? Com a Exatamente. família, tempo para nós, nessa questão. E o que está acontecendo é o inverso, né? Ela está ainda nos sobrecarregando, né? Isso, exatamente. Ela tomou conta das nossas vidas, né? O que realmente importa não tem mais espaço. Eu outro dia vi um cara, eu fui num programa da Record. Ele chegou em casa, a mulher estava lá na tela e ele falou, e a casa toda bagunçada, criança suja, com fome, e ela só ele trabalhava, ela cuidava da casa, né? Ela era dona de casa, mas toda vida que ele chegava em casa, ela estava largada no sofá com o celular. E a criança chorando, a criança às vezes com fome. E ele deu um ultimato para ela. Ele falou assim: olha, se você não melhorar disso, eu vou embora. Uhum. Vou pegar o nosso filho e vou embora. E ela não acreditou que ele seria capaz. Um dia ele chegou lá, né, meio de humor atravessado, e passou a mão no moleque, se mandou. E aí, quando ela viu que a realidade era outra, né, que o que ela subestimou de fato aconteceu, aí foi que ela pediu ajuda para a mãe dela internar ela numa clínica psiquiátrica. E ele falou: se você se curar, eu não vou privar meu filho de conviver com a mãe. Uhum. Mas do jeito que você está, ele não fica com você. Eu não vou deixar meu filho nas suas mãos. Você não está em condições de cuidar nem de você. Sim. Né? Então, é isso. É buscar o equilíbrio para que as coisas que realmente são importantes na vida da gente tenham espaço. Eu tenho um amigo, ele tem uma rotina muito interessante na casa dele. Deu 8h30, eles têm o pôr do sol digital. Legal. Desliga o Wi-Fi, desliga o celular, desliga tudo.
Só deixo fixo, porque alguém precisar ligar, eles atendem, né? Uhum. E assim, eles vão ficar juntos, eles ficam juntos. É ele, a mulher e a filha. Para eles se curtirem. Aí eles comem juntos, às vezes brincam um pouquinho ali com ela, um joguinho de cartas, sei lá, um xadrez, qualquer coisa nesse sentido. É nada de Sim, tela, nada digital. E quando dá umas 9h30, mais ou menos, 10 horas, aí eles vão dormir. Quer entendi. vida mais saudável do que essa? Pois é. É o voltar para casa, né? E vai voltar para casa, né? Que eu tanto falo, que as pessoas ainda não entenderam, elas estão em busca de uma solução mágica. E a solução é muito mais simples do que a gente imagina. Uhum. Voltar para casa. Na obra, lá no final, eu falo, a gente precisa ter uma filosofia de vida coletiva cujo mote seja menos tela, mais vida real. Menos tela. Entendi. Tem que ser um mantra. Menos tela, mais vida real. Até as pessoas entenderem, olha, o celular vai ser quando eu quiser falar com a minha tia lá do outro lado do mundo. Ou quando eu quiser pedir um iFood. Ou quando eu quiser postar uma foto do aniversário que eu fui. Fora isso, eu vou curtir quem está do lado. Não, o que é pior, as pessoas ficam olhando a vida dos outros no celular, né? Pois é, e tem isso, tem mais isso também, né, o Natasha? Essa, essa falsa ilusão de que a vida do outro é melhor. Sim. Porque as pessoas pegam um recorte de, sei lá, de 30 segundos de um momento dela lá de confraternização, joga lá, aí quem está do outro lado da tela fala, nossa, essa pessoa é feliz, eu queria ter a vida dela. Exato. E não é nada daquilo. Eu garanto para você que 99,9% do que a gente vê em rede social não reflete a realidade. Não reflete a realidade. Principalmente quando você vê uma pessoa muito preocupada em afirmar que ela é muito feliz, que a vida dela é perfeita. Uhum. Não compre isso. Não compre Certeza isso, que porque não é isso, né? não é isso. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Regina Celli está dizendo assim: a crise que estamos passando não é tecnologia, é de humanidade. Exatamente. Isso pode ser mudado rapidamente, eu vejo, porque na verdade é uma decisão que cabe a nós. Que escolha a gente quer para nossa vida, né? Exatamente. Eu concordo com o nome dela. A Regina. Regina. Não, Regina, você está certa. É uma crise de humanidade. Por conta de um vício. Uhum. É uma crise de perca da humanidade por conta de um vício. Que é a vida muito virtualizada, né? Sim, A vida muito no virtual e muito pouco no real. sim. O Ivo está dizendo assim, perguntando para você: você não tem medo de represárias da indústria de tecnologias? Tenho não. Manda vir, né? Que você vira giraia. Manda ver que eu viro no giraia. Ah, Você sabe que quem desenvolveu essas tecnologias, né, como o dono da Apple, o dono do Facebook e esses os fundadores dessas grandes big techs, né, os uhum. filhos dele não têm acesso a celular e não estudam em escola que dá celular. Na escola onde eles estudam não tem celular. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo, Sim, né? Eles sabiam porque quando eles desenvolveram as redes sociais, os celulares, eles sabiam que o objetivo deles era fazer o quê? Eu quero transformar a atenção de quem está do outro lado da tela num produto. Ele vai ter rede social de graça, né, à vontade, 24 horas por dia. Eu só quero uma coisa em troca: o produto, que é a atenção dele. que é a Eu vida vendo, dele, né? Porque ele eu sabe vendo, tudo. eu vendo a atenção dele para o meu anunciante. É isso que eu quero dele. Só Sim, isso. exato. E a gente, de certa forma, acaba caindo, né? De certa forma. É. Ó, a Regina Celli está dizendo aqui, ó, a crise de humanidade está na supervalorização da individualidade, o que se encaminhou para um pensamento onde o outro não tem espaço
e nesse aspecto a tecnologia veio como um instrumento ideal. Na verdade, eu acredito que existe uma linha muito tênue entre individualidade e egoísmo, né? Para mim, Uhum, individualidade é saudável. Para mim, você se reconhecer como um indivíduo que tem essência, que tem sua própria forma de ver a vida, né, que tem seus gostos, eu acho absolutamente saudável. O que eu não acho saudável é quando eu penso só em mim. Eu tenho um amigo que fala: pensar em mim primeiro não é egoísmo, pensar só em mim é. Então, se eu penso em mim primeiro, mas de vez em quando eu penso no outro, o outro tem espaço na minha vida, tá tudo certo. Agora, quando eu só penso em mim, quando só meu umbigo é o centro do mundo, aí tá errado. É porque a gente vive numa teia chamada vida, né? uhum, sim. Somos, nós precisamos dos outros. Né? Quando você baixa lá no hospital de madrugada, é um ser humano que está te esperando para te atender, para te aplicar uma injeção, para te fazer um exame. Quando você vai lá no supermercado, quem colocou a comida lá na gôndola foi um ser humano. Quem plantou aquilo foi um ser humano. Ainda, né? Mas já está tendo mudanças, né? Ah, já. Eu Já postou tem, alguma coisa de drones que já estão fazendo a colheita, não foi isso? isso, é. Mas isso aí é verdade. Vai ter um problema de questão de desemprego aí. Por Uhum. outro lado, eu vi um pessoal do agro falando que eles estão tendo uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra. A mão Então, de obra é em tudo a dificuldade, né? esses drones eles estão tentando usar para suprir uma lacuna que o pessoal está deixando, né? Muita gente não quer trabalhar, quer viver de brisa, de tela. Na verdade, assim, eu também paro para pensar em relação ao pessoal que trabalha com agricultura, a vida deles é muito difícil, né? Você trabalhar no É, sol, porque é. eu trabalho no ar-condicionado. Você deve Uhum, trabalhar no ar-condicionado, né? uhum. É uma vida dura, é uma vida doída. Será que eles estão sendo bem valorizados? Porque a vida deles vai muito mais cedo do que a nossa, Vai, vai. né? E o ciclo do agro ele é muito complexo, né? Uhum. O agro, eu falo que o agro ele só é glamouroso na Globo, né? Mas na realidade ele não tem aquele glamour, não. É uma vida Uhum. muito difícil, Ainda mais porque a quando vem vida. uma geada que acaba com tudo. E aí, como que vão pagar o que prometeram que teriam, né? Das A gente, sementes. no escritório que eu trabalho, nós temos clientes que são do agro e Uhum. eles falam das dificuldades deles, né? De depender do ciclo do agro para poder ter ganho. E muitas vezes a natureza não coopera, então lá na frente a colheita não é boa. E aí muita gente está usando esses drones com essa intenção de tentar suprir essa lacuna e também para ter uma vida menos sofrida, como você bem disse, né? Porque a vida dessas pessoas não é fácil, né? Você passar, sei lá, 20, 30 anos, né, exposto de sol a sol, Uhum. não é brincadeira não, né? É, Mas eu vejo aqui na minha cidade essa questão, né? De arrumar o asfalto, né? Arrumar no solão, porque eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui é muito quente, né? E aí a gente vê pessoal mexendo no asfalto, no meio da cidade, num calor. Por que que no mínimo eu penso assim, por que que não trabalha de noite se tem iluminação pública? Para pelo menos exatamente. não ficar no solão, não, mas tem que mostrar que eles estão trabalhando, né? Mas não é quem manda que está trabalhando, né? É complicado. É complicado você lidar com quem não pensa fora da curva, né? Uhum. Fica nessa história. Por que não coloca ele no horário alternativo, né? Ao invés de deixar ele sofrendo debaixo de um sol causticante 8 horas. É. É tudo isso. E a tecnologia vem para as nossas vidas para ser uma aliada, para ajudar a gente nisso, né? Uhum. Para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Agora o ser humano precisa tirá-la do centro da vida dele e voltar a gostar de gente.
Exato. A Regina fez um complemento daquela questão que você foi falando também em relação a olhar também para as pessoas, né? Que ela fala para fomentar essa ideia onde o eu é que importa. Por isso ficamos vendo a vida alheia, né? Para regular o sucesso, né? Que é aquela questão, né? A gente acha que a vida dos outros está melhor, mas às vezes está pior que a nossa, né? Só que eles não Geralmente, mostram, aqui a gente mostra que eles geralmente estão não está melhor, né? Geralmente não está melhor. Às vezes está igual ou pior, né? Eu falo porque eu certos. observo muito. Eu conheço gente que banda, passa uma ideia de uma vida perfeita, e eu conheço a vida real da pessoa, e não é nada daquilo. Isso é muito comum, né? Sim. Mais do que a gente imagina. E a internet, isso também, na minha opinião, é um efeito colateral do vício em telas, porque vende-se a ideia de que para você ser alguém feliz, você tem que ter muitos milhões no banco, que você tem que ter uma casa com piscina, que você tem que ter uma Lamborghini, e aí quem não tem fica se comparando, e aí todo mundo começa a achar que tudo tem que ser jogo de interesses, né? Uhum. Você vale o que você tem. E aí, quando você resume a sua vida em interesse, a gente já sabe o que acontece, né? É uma baixaria. Sim, É todo mundo usando todo mundo. é Aí fica difícil. complicadíssimo, né? Mas, Wagner, olha, o seu livro, ele dá, assim, uma conversa para a gente passar a noite toda conversando e mais um pouco, né? Porque, de fato, são questões que você traz e aborda, né? Que faz com que a gente reflita, né? E a gente espera que, na verdade, assim, que mais pessoas tenham contato com a sua obra, não só os jovens, sim, principalmente, porque eles estão ali no centro do que está acontecendo, mas principalmente os pais que podem decidir por este jovem, né, com relação ao tempo de uso das telas, né, ao tempo em que vem, vamos conversar, vamos jogar aqui uma carta, vamos, enfim, né, um war, sei lá, qualquer jogo de tabuleiro, né, ter esse momento mais família, né? Então, de forma resumida, qual é a mensagem para a gente ir já encerrando e para quem está nos assistindo e depois vai ver? Qual é a mensagem que elas vão encontrar aqui dentro? A primeira coisa que eu queria dizer para você é que eu achei lindo o seu tablet, tá? E gostei muito dele. O que a minha obra veio dizer o propósito da minha obra é inspirar as pessoas a fazê-las entender que a tecnologia não é nenhuma vilã, que elas só precisam se relacionar com ela de uma forma mais equilibrada, né? Uhum. E a minha obra ela vem inspirar as pessoas a voltar a gostar de ser humano, de ser gente, né? Lá nas considerações finais eu falo, olha, tenha valores, tenha princípios, tenha uma conexão com o sagrado, independente de religião, porque essas bases é que te dão sustentação emocional para você suportar os reveses da vida. Se você não tem, né, uma conexão com o divino, se você não tem se você não tem como valores intangíveis, família, boas amizades, né, uma vida saudável, de práticas de atividade física, de alimentação saudável, se você não tem essas bases, você vira um farrapo humano. E quem vira farrapo humano é facilmente tragado por esse tsunami tecnológico em que a gente vive hoje. Então, a essência do livro Pandemia Digital, o Fim da Humanidade é, olha, não precisa abandonar a tecnologia, mas volte a gostar de pessoas, volte a ser humano, volte a ser feliz. É só isso que você precisa para você voltar a ter saúde mental. E assim, eu convido as pessoas para que conheçam a minha obra, para que elas tenham essa percepção da realidade acima da média, para que elas possam inspirar outras pessoas a não se deixar levar por essa pandemia digital, né? A não Uhum. deixar uma criança com 1 ano, com 2, com 3, com 5, com um celular o dia inteiro. Não dê celular para a criança, porque você pode até ter um alívio imediato, mas o preço que você vai pagar no futuro, ele é para o resto da vida, porque você corre o risco de estar formando um adulto extremamente desequilibrado, que vai te dar um trabalhão.
para o resto da vida. Esse é o recado do meu livro. Lide de uma maneira saudável com a tecnologia, mas não deixe de ser humano. Sim. Não deixe de amar as pessoas. Não deixe de estar com as pessoas. Eu convido a todos os seus seguidores, a toda a tua audiência, que venham conhecer Pandemia Digital, O Fim da Humanidade, que é uma obra muito inspiradora, é uma leitura leve, fluida. Né? Eu sou um tipo de escritor que eu não gosto de deixar obra embarrigar, sabe? Eu acho isso muito cansativo. Então você vai pegar uma obra muito fluida, você vai se sentir surfando na trama, sabe? De tão fluida que ela é. Venha conhecer a minha página também. Lá tem muito conteúdo relacionado à obra e que vai inspirar muito vocês. Maravilha. O pessoal que esteve conosco, que veio chegando, vai estar daqui a pouco salvo e gravado aqui, tanto na minha página aqui do Prosa Verso e Vinho, quanto a do Wagner, para que possam assistir e reassistir sempre que quiserem. O Sérgio está dizendo parabéns, o mundo de hoje precisa muito dessa inspiração de valores e princípios. O Ivo está dizendo parabéns pela live, né? O Sérgio, muito sucesso, desejando. A Regina Celli, desejando aí boa noite a todos, adorei a live, sucesso para nós, Wagner, a Kélida também deixando o parabéns para você pela live, né, foi muito interessante, instrutiva, gostei de conhecer, ela gostou de te conhecer, né? Ou seja, é um assunto realmente que nos faz parar para refletir, porque está nas nossas mãos, né? Na verdade, escolher o futuro que a gente quer, né? Se a gente quer ser refém ou se a gente quer ser livre, né? Eu penso dessa forma, tá? Então, Exato. Wagner, eu vi que a sua obra está na Amazon no formato de Kindle e também na opção do Kindle ilimitado para quem tem essa possibilidade de conhecer a sua obra e assim como outras, né? Mas está ali para que as pessoas possam conhecer. É isso mesmo? Tem versão física? Por enquanto não. Por enquanto só a versão e-book digital, nos Uhum, idiomas inglês e português, para quem é de outros países, né? Porque é um tema de relevância global, né? sim. Então, eu tive a felicidade de ser comparado, a minha obra ser comparada a Black Mirror, a Yuval Harari, né? Então, assim, isso me alegra muito. A 1984, Do e George Brown, né? isso, George Orwell, e É. também ao Admirável Mundo Novo. Hum. Já tive comparações, né? Disseram que tem semelhanças. Eu fiquei muito feliz porque são obras muito importantes, né? Sim, são obras que estão à frente, né? Você, então, na verdade, está à frente, está sinalizando o que vai virar se a gente não tomar uma atitude, né? Essa Exatamente. é a questão. Na E- verdade, sim, só para finalizar, Natasha, Uhum. a, a pandemia digital, a gente já está vivendo ela. Né? Essa situação já se avizinhou, já está aí nas nossas vidas. O que é que pode acontecer ainda mais? É piorar. E se piorar, aí vai ficar muito difícil, né, viver nesse mundo. Vai ficar muito difícil. E se for uma pessoa que não tem um emocional muito legal, vai tornar. O mundo vai ficar muito difícil ainda para essas pessoas, né? Muito mais difícil para elas. Porque muita gente hoje em dia, infelizmente, está dando cabo da própria vida porque está se sentindo um estranho nesse mundo, né? Está achando o mundo muito frio, muito cruel. Agora você imagina isso multiplicado por 10, né? É complicado, é complicadíssimo. Exato, exato. Vai ficar muito mais difícil voltar para casa, né? Vai ficar bem mais difícil, vai ter que ter um mapa da mina para voltar para casa. Mas é isso, Wagner. Que bacana, muito feliz de conhecer você, conhecer um pouquinho da sua obra, da forma como você pensa, do cuidado, né? A gente percebeu nessa sua fala em relação à abordagem da sua obra, o cuidado que você teve ao desenvolvê-la, porque você deixa muito claro, você não está dizendo que a internet não presta, você deixou muito claro que cabe a nós sabermos equilibrarmos a melhor forma de utilizarmos para podermos aproveitar a vida, né? Exatamente. Ter Então, tempo para o que realmente importa, né? exato. Que são as pessoas.
No final das contas, o que é que a gente quer? A gente quer calor humano, a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado. No final das contas, é isso que todo mundo quer. Porque Uhum. as coisas materiais, elas são acessórias. Elas não vão trazer esse gostinho de reconhecimento que o outro nos proporciona, de carinho, de colo que o outro nos proporciona. É à toa que a gente vê tanta gente doente da alma, né? Porque as pessoas Uhum. não estão valorizando mais isso e estão priorizando as coisas e tratando pessoas como objeto, né? Sim, É exato. isso, Tá certo. Wagner, muito obrigada por você compartilhar com você e dividir conosco aí, né, a forma como você pensa, um pouquinho da sua história, né, um pouquinho do seu livro. Eu percebi que, na verdade, assim, eu gosto de finais felizes, mas eu vi que o seu livro, existem três finais: o final triste, o final feliz e o seu, eu acredito que seja esperançoso, né? Porque essa é. esperança depende, na verdade, das nossas escolhas daqui para frente. Se vai ser feliz Uhum. ou se vai ser triste, né? Mas é É. isso. Obrigada O, pela sua presença. Diga. a obra tem um final, né? Eu falo que é uma obra que tem dois finais, né? Um triste e um feliz. O final feliz, não querendo dar spoiler aqui, o final feliz, na verdade, ele é uma metáfora do que a gente precisa fazer para tornar o lugar que a gente vive um lugar melhor, porque a gente não tem alternativa. Uhum, Não tem para onde se mudar. Quem ler vai entender o que eu estou querendo dizer. A gente não tem para onde se mudar. Então, quando eu escrevi lá na obra um final triste, um final feliz, o final feliz de lá não é possível na realidade. Ele é uma metáfora. Ele, na verdade, é o que a gente precisa fazer para transformar o nosso mundo em lugar melhor. Em um lugar uhum, melhor. entendi. É. Adorei te conhecer. Adorei muito a sua forma de entrevistar, né? De você deixar a gente muito à vontade. A impressão que eu tive é que eu estava aí com você. Eu fico muito feliz, fico muito feliz. A proposta é essa, né? É um bate-papo gostoso, descontraído, na companhia, dentro do possível, de um vinho, né? Regada a vinho. Não, olha, você entendeu direitinho o que é. Aliás, você nem precisa voltar para casa, você já está em casa. Ai, amém. Eu tenho me policiado muito, viu? Eu tenho me policiado. Vale a pena, vale a pena. Eu digo para você por experiência própria, vale a pena a gente se policiar nesse sentido. Eu adoro a tecnologia, mas eu ainda gosto muito de gente, sabe? Sim, Eu gosto de uma mesa farta e cercada de gente querida. Comer junto com quem a gente ama é muito bom. sim, Muito. exatamente. Eu costumo dizer que a gente não precisa ter muito para ser feliz, né? É verdade, é verdade. Na verdade, a felicidade é um estado de espírito, né? Uhum, Que vem de fora potencializa isso. Mas a gente não pode esperar que a vida fique perfeita aqui fora para depois ser feliz. Se fosse assim, né, Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe seriam pessoas felizes automaticamente, porque uma vida externa aparentemente feliz eles já tinham, mas dentro era o oposto, né, era o vazio. exato, exato. Wagner, ó, um beijo para você, para sua família, muito sucesso, tá? Tudo de bom, que venham mais projetos pela frente, que você colha muitos frutos dessa semente que você está plantando, tá? Agradeço a todos que estiveram aqui, vai ficar gravadinho para que possam sempre assistir, né? Porque a nossa conversa de hoje foi muito bacana, muito interessante. E um beijo. Tchau, tchau. Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.